Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a Revolução Chinesa. Então pessoal, nós vamos falar agora sobre a Revolução Chinesa, que é um grande processo iniciado em 1949, que dura até nossos dias atuais, porque a China vem realizando uma série de transformações aí como país socialista, Então são décadas já de transformações, a China acabou se tornando o segundo maior PIB do mundo, Então a segunda maior economia do planeta. Milhões de pessoas saíram da pobreza. Então a gente vai entender, pessoal, como foi esse caminho da China aí ao longo do século XX até chegar na Revolução Chinesa e depois o que aconteceu a partir da Revolução Chinesa. Então é importante nós entendermos, pessoal, alguns antecedentes para falar desse processo todo a respeito da China. Nos antecedentes, pessoal, o neocolonialismo no século XIX. A gente tem que lembrar que a China foi um território disputado por Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, pela Alemanha. Então a China chegou também a ser invadida pelo Japão. Isso resultou numa guerra, ali por volta de 1895, que foi a primeira guerra sino-japonesa, que tinha ali como o seu alvo a Coreia, a atual região da Coreia. Então dessa forma aí, pessoal, a China foi um território já atacado no século XIX, e aí seria então repartido em vários pedaços, E aí dessa forma chegaria ao século XX já bastante retalhado. Pessoal, é que a China, aí ao longo da sua história, teve várias dinastias, E em 1911, a última dinastia, que foi a dinastia Qing, foi derrubada, Então houve uma revolução que instaurou uma república, Então houve um grupo dos nacionalistas ali, representados pelo Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, liderado pelo Sun Yat-sen. E aí dessa forma então a China se tornaria uma república. Em 1912 o Sun Yat-sen ia se tornar então o primeiro presidente da China, Então em 1912 até 1925 vai ser o governo dele. E ele, então, era o líder aí do Kuomintang. Kuomintang, pessoal, que era o Partido Nacionalista da China, Então, é esse partido que vai governar a China aí a partir da derrubada da dinastia Qing. O que acontece, e aí um ator muito importante que vai aparecer na China aí na década de 20 vai ser o Partido Comunista da China, O PCC ou PCCH. O Partido Comunista da China, pessoal, vai ter uma liderança aí de um homem que vai se tornar bastante importante na história chinesa do século XX. Então, pessoal, Mao Tse-tung então, vai ser o grande líder aí do Partido Comunista nos anos 20, Ele vai ali travar aproximações com a União Soviética, Então, vai ter contatos, principalmente através da Internacional Comunista, que tinha sede na própria União Soviética. Então, dessa forma, o objetivo do Mao Tse-tung era fazer, então, um dia a China chegar ao socialismo. Bom, pessoal, as coisas vão começar a ficar complicadas para o Partido Comunista em 1925 pelo seguinte. Então, nós temos a morte do Sun Yat-sen, o grande líder aí da Revolução Republicana de 1911, e aí quem vai assumir o lugar dele é o Chiang Kai-shek, que vai, pessoal, se tornar um grande inimigo dos comunistas. Então, o que vai acontecer é uma guerra civil aí na China entre nacionalistas e comunistas. Pessoal, nós teremos a longa marcha, Então, vocês estão vendo esse mapa aí, pessoal, ele mostra algumas flechas aí mostrando o caminho, que ia se seguir nesse momento. Então, as tropas aí do Mao Tse-tung iam sair aí do sudeste da China, iam rumar para o interior até o lugar chamado Yan'an. Então iam se estabelecer por ali, fugindo aí das forças nacionalistas que tinham a maioria nesse momento. A estratégia de adentrar no território para poder se proteger. Nos anos 30, o Japão vai ameaçar a China novamente. Então em 1931, nós temos ali um incidente na Manchúria, onde o Japão vai invadir aquele território e vai transformar numa possessão sua. Então começa aí a tensão. Aí em 1937 os chineses declaram guerra contra o Japão. O que vai acontecer é que o Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek, líderes aí dos comunistas e dos nacionalistas, vão ter uma espécie de trégua. Não quer dizer que eles não vão mais se enfrentar, mas então eles vão ter uma espécie de trégua para enfrentar o Japão. Naquilo que vai coincidir, pessoal, com a Segunda Guerra Mundial. Então, essa fase aí, de 37 a 45, coincide aí com o período da Segunda Guerra Mundial, que começa em 39. Então, pessoal, o objetivo da luta ali era expulsar os japoneses da região rosa ali, que vocês estão vendo no mapa, que é a região da Manchúria, Então, o Japão tinha invadido vários lugares, tinha invadido as Filipinas, a Coreia, que já tinha com eles ali o seu domínio há um tempo, o Sudeste Asiático ali, na região da Tailândia, na região do que seria hoje a atual Indochina, que na verdade hoje seria o Vietnã. Então, pessoal, os japoneses estavam espalhados, os chineses tentam expulsá-los então do seu território ali da Manchúria. O que acontece é que a guerra civil vai retornar no período de 46 a 49. Então, queriam que os comunistas entregassem as armas após a Segunda Guerra Mundial, mas eles não entregaram, Os nacionalistas queriam isso, os nacionalistas vão ter apoio dos Estados Unidos, a guerra então volta. Os comunistas, pessoal, têm então aí cerca de 10 milhões de pessoas lutando ao seu lado, Então 1 milhão desses
homens aí são realmente homens treinados e o restante são pessoas ali que se voluntariaram na luta aí a favor dos comunistas. Então, pessoal, esse vai ser o conflito, né, entre comunistas e nacionalistas, aí mais uma vez, então, comunistas liderados pelo Mao Tse-tung, nacionalistas pelo Chiang Kai-shek. E aí, pessoal, Mao Tse-tung vai começando aí com as tropas comunistas, né, e o apoio massivo aí dos camponeses a empurrar as tropas do Chiang Kai-shek para ficarem recuadas nas cidades. E aí, pessoal, o processo aí vai dando vitória aos poucos para o Mao Tse-tung e os comunistas. E aí, em 1949, pessoal, finalmente os nacionalistas vão ser derrotados. Então, Chiang Kai-shek e os seus companheiros vão fugir para a ilha de Formosa, que é Taiwan, né? Então, a partir de 1949, nós temos então a Revolução Comunista na China. Então, Mao Tse-tung vai liderar uma frente de partidos aí que querem então esse novo governo na China, né? Então, o que vai ocorrer, pessoal, agora que o Mao Tse-tung precisa reestruturar a sociedade chinesa, né? Então esse vai ser o processo da revolução, que vai ser bastante caótico, né? Em alguns momentos vai gerar profundas transformações também aí na China. Então, pessoal, nesse momento a China contava com o apoio da União Soviética. É importante salientar o seguinte: a China e a União Soviética não serão aliadas aí durante todo o período da Guerra Fria. Então, até mais ou menos aí o fim dos anos 50, elas ainda eram aliadas, mas aí no início da década de 60 vai começar o rompimento entre elas, né? Inclusive com a China, mais na frente, até tendo mais proximidade com os Estados Unidos do que com a União Soviética. Então, Mao Tse-tung vai ter várias medidas importantes aí no seu governo, tá? Então, nós vamos falar de algumas delas aqui. Só uma delas foi a questão da campanha contra a corrupção e contra os inimigos do Estado. Basicamente, pessoal, eram ainda membros do Kuomintang que estavam habitando na China, né, membros da burguesia, né? Então, dessa forma, e o que o Mao Tse-tung vai fazer, pessoal, é ter uma campanha contra esses indivíduos, né? A campanha importante também foi a reforma agrária, né? Então a reforma agrária, pessoal, foi importante por quê? Porque a China ainda tinha ali homens considerados senhores feudais, né? Então o que acontece? As terras desses grandes senhores vão ser coletivizadas, então as terras vão ser tomadas pelo Estado chinês e elas vão ser distribuídas para os camponeses pobres, né? Então camponeses que não tinham o que comer, não tinham onde plantar, então vão receber terras aí do Estado chinês, né? Então vai ser uma grande coletivização de terras que vai acontecer. E lógico que esse processo não é pacífico, né? Porque os grandes proprietários de terra não vão entregar suas terras assim de mão beijada. Então vai ser um processo violento também. Exemplo do que acontecia na União Soviética, pessoal, desde os anos 20, né, o final dos anos 20, vão haver planos quinquenais na China também. Pessoal, o primeiro plano quinquenal da China começa em 53 e vai até 57, ele vai ter algumas medidas importantes. Uma delas, pessoal, é a criação das fazendas coletivas, tá? Então, fazendas estatais parecidas com o que acontecia na União Soviética. Só que nós temos que lembrar aqui uma coisa, pessoal. Um dos grandes trunfos do Mao Tse-tung nesse momento foi vincular os camponeses às suas vilas, né? Então todo um sistema vai ser criado na China nesse momento, vinculando os camponeses à sua própria terra ali, né? E basicamente sua terra de nascimento. Então o que vai ocorrer, pessoal, é que vão ser montados aí aparatos de apoio aos camponeses. Então a questão da saúde, a questão da educação, tudo vai ser concentrado na vila. Essas vilas, quando tinham que resolver algo maior, teriam que se reportar a algum representante ali do Partido Comunista que estivesse mais próximo, né? Mas a base do sistema social chinês a partir do Mao Tse-tung vai ser essa, a vila camponesa ali, que vai ser então esse elo de ligação aí do camponês com o seu local de nascimento. Coisa, pessoal, é o seguinte, que vai haver um racionamento de comida, né? Aí liderado pelo próprio Partido Comunista, né, que está no poder nesse momento, né, e controle dos preços, né? Então, apesar da comida não chegar para todos, né, apesar de ter grandes problemas aí de abastecimento, era um sistema mais justo do que o que vinha acontecendo até então, né? Então, houve uma certa melhora aí no período em relação ao que havia antes da China, né, no período republicano e até no período imperial. E a tentativa de aumento da produção de aço, né, que não vai dar muito certo, né? Não vai ter um resultado muito efetivo, e isso vai ser uma grande preocupação aí para os comunistas nesse momento. E aí, por isso, pessoal, o Mao Tse-tung, não satisfeito, vai lançar a campanha do Grande Salto para Frente, que é o segundo plano quinquenal chinês, né, que vem de 58 até 62. Então, pessoal, basicamente era a questão de estimular a construção de pequenas fábricas no interior, né, já que a possibilidade de fazer grandes fábricas era menor. Então essa vai ser a campanha. Só que aí, o que isso queria dizer? Então os fazendeiros, eles iam passar a tentar fabricar aço,
né? E isso vai ser um grande problema. Por quê? Porque vai prejudicar a produção agrícola. A produção agrícola ela não era muito vasta, ela não era ainda muito produtiva na China. Então o que vai ocorrer, pessoal, um grande problema, um grande prejuízo que vai ter sérias consequências. E vai ser, pessoal, da grande fome, né? Então a grande fome de 59 até 61, pessoal, vai matar milhões de pessoas. Então as estimativas elas variam, né? Então elas vão de 20 milhões a 40 milhões, né? Mas então foi essa questão aí dessa medida que acabou sendo problemática, né? E uma outra grande questão aí que vai acontecer é a Revolução Cultural de 66 até 76. Vai ser um grande conflito na China, né? Que vai envolver as artes, vai envolver a cultura em geral, vai envolver a religião. Então, pessoal, esse conflito, alguns pontuam ali que ele durou até 69, né? Mas no geral se pontua aí que foi até 76. Basicamente, pessoal, foi uma disputa no interior do Partido Comunista. O que vai acontecer, pessoal, é que o Mao Tse-tung e ali os seus seguidores vão ficar incomodados com críticas que vão acontecer em relação à campanha do Grande Salto para frente. Esse resultado muito ruim que aconteceu aí na questão da fome, né? Então ela vai motivar aí críticas à condução da China pelo Mao Tse-tung. E aí, pessoal, o que vai se gerar é um conflito entre aqueles que seguiam Mao Tse-tung e aqueles que eram críticos. Então, o que acontece nessa campanha, pessoal, Mao Tse-tung ele chama o povo chinês a atacar os 4 velhos, né? Então tá aí as velhas ideias, velhas culturas, velhos costumes e velhos hábitos. O que vai acontecer na prática, pessoal, é campanha contra professores acusados de ser ali partidários do pensamento ocidental. Vai ter também a questão aí de perseguição ao confucionismo, né, que é a filosofia que existe ali na China há milênios. Então, nós temos aí também a questão, né, da perseguição a todos aqueles que fossem acusados de terem valores burgueses dentro do Partido Comunista. Então, vai ser uma grande campanha aí que vai mandar milhões de pessoas para campos de trabalho e aperfeiçoamento, né? Então, o que vai acontecer, pessoal, é que um detalhe aí é que o pai do atual presidente chinês, o Xi Jinping, também foi perseguido nessa época, né? Outra pessoa que também foi perseguida nessa época seria o Deng Xiaoping, que seria um grande líder chinês aí no fim dos anos 70, né? E, portanto, posteriormente. Então, o que acontece é que o Mao Tse-tung vai morrer em 76 e aí vai se iniciar uma disputa interna no Partido Comunista para ver quem vai ser o próximo líder, né? O Mao Tse-tung, nesse período todo, ele não foi o presidente o tempo inteiro. Temos também a Li Shaoqi sendo presidente no momento, ali no início dos anos 60 até 68. Aí depois nós tivemos o Li Xianyan, né? Então, dessa forma, pessoal, vai ter uma disputa interna aí depois dessa morte do Mao Tse-tung. E aí, pessoal, nós teremos aí a escolha de Deng Xiaoping como próximo líder da China a partir de 78. Pessoal, o que acontece é que o Deng Xiaoping vai chegar à conclusão ali que são necessárias reformas aí na China, né? Então, pessoal, vão ser reformas importantes que têm consequências até hoje, né? Então, Deng Xiaoping junto com Mao Tse-tung, são considerados ali um dos principais líderes da China, né, desde a Revolução. Então, o Deng Xiaoping representa a segunda geração de líderes da China, né? Então, veriam outras 3 depois. Então, Deng Xiaoping, né, vai ser responsável por reformas na China, tá? A gente vai falar dessas reformas na próxima aula. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Obrigado e até a próxima.